Olá, boa noite. O É Notícia de hoje entrevista o economista Gustavo Franco, presidente do Banco Central no governo FHC e um dos formuladores do Plano Real. Franco passou quase 30 anos no PSDB. No final de 2017, foi para o Partido Novo e hoje ajuda a formular outro plano, o programa de governo do pré-candidato à presidência João Amoedo. O Gustavo Franco fez mestrado na PUC do Rio de Janeiro, onde dá aula, doutorado na Universidade de Harvard, é sócio investidor da Rio Bravo Investimentos e também presidente do Instituto Millennium, além de autor de muitos e muitos livros, 18, né, pela sua conta, Gustavo? Boa noite. Boa noite, Amanda. Depende como faz a conta. Alguns eu sou organizador, outros sou autor. Autor, coautor, tem de tudo. Mas autor do 18 é muita coisa. Ainda tem muito tempo para escrever mais. E eu acho que muito assunto também, né, Gustavo? Então, o meu mais recente tem 800 páginas. Nossa. Então, é quase que a soma dos anteriores. Então, acho que a gente dá para multiplicar por 2 já esses 18. Gustavo, vamos começar falando um pouquinho sobre a sua vida, a sua atuação partidária. Você passou muitos anos, quase 3 décadas no PSDB, recentemente trocou pelo Partido Novo. Por quê? Do jeito que você fala, parece que eu tive uma vida partidária intensa. Não é bem o caso. Eu me filiei em 88, na campanha presidencial daquele momento, do ano de 89, que foi foi a primeira direta depois de muito tempo. O PSDB se fundou e eu fui para lá meio atraído pela ideia de choque de capitalismo. Não era bem o que eu estava imaginando. O candidato do PSDB ficou em 4º lugar, eu esqueci do partido, até acontecer essa pequena aventura bem-sucedida, que foi Fernando Henrique no Ministério da Fazenda, que nos trouxe para uma posição, vamos dizer, inesperada. Não éramos a posição dominante no partido no tocante às ideias econômicas, mas foi esse o time que Fernando Henrique levou para fazer o Plano Real. Foi dando certo aí, enfim, eu esperava ficar pouco tempo em Brasília. Fernando Henrique era o 4º ministro da Fazenda do presidente Itamar, não era uma perspectiva boa, mas tudo foi dando certo, né? O impossível às vezes acontece. Foi muito bom participar desse troço e durou 7 anos praticamente, né? E aí, depois disso, você trabalhou no Ministério da Fazenda, depois foi para o Banco Central, então você ficou esse tempo todo em Brasília. Tudo isso e nos holofotes durante esses 7 anos. Na verdade, comecei no Ministério da Fazenda quando Fernando Henrique entrou, em maio de 93. Fui para o Banco Central em outubro de 93 ainda como diretor e me tornei presidente, primeiro interinamente em 94, um pequeno período, depois em 97, aí como presidente completo, e daí fui até o começo de 99. Agora, Gustavo, por que você trocou o PSDB pelo Novo, né? O que te decepcionou mais no partido? Foi mais o aspecto ético, as ideias econômicas? As duas coisas. Nas ideias econômicas, é curioso que eu e os economistas do grupo, vamos dizer assim, do Real, sempre nos sentimos um pouquinho minoria num partido que tem uma embocadura mais estatizante do que é a cara dos economistas que fizeram o Real, que é um plano muito mais pró-mercado e liberal do que o próprio PSDB sempre esteve disposto a admitir. Mas foi como foi, deu certíssimo. Isso acabou moldando o partido e nós, economistas, acabamos influenciando, vamos dizer assim, a organização política do partido, o seu pensamento político, muito mais do que um economista normalmente influencia um partido político. E talvez por isso tenha tornado mais fácil essa identificação do mercado com o PSDB durante tantos anos. Né? Mas aí o PSDB acabou, depois do 2º mandato, Fernando Henrique, voltando para o seu leito original, mais PMDB, mais social-democracia, mais à esquerda. Esse foi um pouco a cara das candidaturas que sucederam a Fernando Henrique, que foram derrotadas pelo PT. O PSDB nunca abraçou o ideário de mercado, o liberalismo, a ideia de empreender, que hoje é tão popular e tão presente aí no Brasil, em todo lugar. Isso nunca foi muito a bandeira do PSDB, mas cabia dentro do projeto político do PSDB. Eu acho que mais recentemente o que se observa aí é que essas ideias parece que estão no ar, elas não precisam mais ser minoritárias num partido grande, elas podem se apresentar
com a sua própria voz. Na verdade, este é o projeto do Novo. No ângulo econômico, ele busca o público dos empreendedores. A gente brinca que é a classe C, o pessoal da correria, quem está correndo atrás, quem tem o seu negócio, que se sente oprimido pelo Estado ou pelo poder econômico. Esse é a pessoa que quer um tanto de renovação e ventilação na economia e na política também. Tem Mais do que os grandes empresários ou do que o mercado, os grandes economistas, acaba sendo um partido que abriga principalmente esses empreendedores, pequenos profissionais que querem... Sim, e essa foi uma surpresa positiva minha ao chegar ao Novo e verificar que lá meio que já tinha um programa econômico, uma ideia do que deve ser a atuação econômica do partido, vindo das bases, das pessoas, que são os pequenos empresários, profissionais liberais, que são os filiados, que já tinham, vamos dizer assim, os protocolos, inclusive, para selecionar os candidatos, a fidelidade a esse tipo de agenda. Eu não precisei escrever programa nenhum, esse programa já está ali pronto, ele brota espontaneamente. E é isso que faz do projeto político do Novo ser tão interessante. Que nasce dessa organização da sociedade civil, de uma parcela da sociedade civil. Eu não tinha visto outro partido ter esse tipo de trajetória lá ao começar, talvez o PT lá no início, de outra origem, mas esse é um partido que tem muita raiz. É muito autêntico nesse sentido, é ainda pequeno, mas eu acho que tem um futuro brilhante pela frente. E nesse sentido, o Partido Novo, a gente imagina agora para a eleição, né? Lançou uma pré-candidatura, tem a pré-candidatura do João Amoedo, que alcança no máximo 1% dos votos, não quer usar os recursos partidários, o tempo de TV é ínfimo, algo em torno de 6 a 7 segundos. O Partido Novo não tem chances muito pequenas, muito exíguas de eleger governantes ou de eleger uma bancada no Congresso? Hoje, sim, somos jovens, ambiciosos, porém ainda jovens, nos organizando. Então, vai demorar algumas eleições para chegarmos a uma dimensão comparável em organização aos partidos médios e grandes brasileiros. Mas vamos testar. Vocês são persistentes, são teimosos. Vamos ver de que tamanho é a ideia. Inclusive, a ideia de um partido que não tem cara de partido, tem muito mais o jeitão de uma dessas organizações da sociedade civil, no jeito de funcionar, no afastamento da ideia de usar dinheiro público e na separação entre direção partidária e quem exerce mandato. Mais ou menos como acionistas e conselheiros no âmbito das empresas. Nenhum outro partido se preocupa com essas coisas, isso é novo. Como é que é essa separação exatamente? Quem é dirigente não exerce mandato e vice-versa. Para quem é dirigente, possa cobrar de quem está exercendo o mandato que represente aquilo pelo qual foi eleito. É interessante, porque é como quase se fosse um poder fiscalizador mesmo, né? De ombudsman. Nos outros partidos é o contrário. Quem tem mandato, geralmente, é quem senta no diretório, manda no partido e, portanto, a ideologia deixa de existir, passa a ser puramente pragmatismo. Quantos deputados vocês acham que podem eleger nesse pleito? Qual é o objetivo do Novo? Difícil dizer. O objetivo, é claro, é muito ambicioso, o máximo possível. Mas um número realístico, vai? Tem gente que fala em 30, tem gente que fala em 10, qualquer número aí no meio. Acho que seria excelente, porque teríamos uma bancada de um partido médio, é um congresso muito fragmentado, são 513, né? Se tivermos aí 5%, são 20 parlamentares por aí, uma coisa assim. E os recursos vêm de onde? De doações, de pessoas físicas? De doações. São cerca de 20 mil filiados hoje em dia que contribuem regularmente e é com isso que a gente tem que viver. É um incentivo, temos que agradar o nosso público. E nesse sentido também a candidatura do próprio João Amoedo, embora seja difícil, né? Eu acho que todo mundo concorda que ele se eleja, mas ele consegue pelo menos agir como um puxador de votos para uma bancada de um tamanho interessante. Não no sentido habitual do puxador de votos, a pessoa popular. Não no sentido pejorativo, né? Mas assim, de ser uma vitrine mesmo, que o partido para as ideias do partido. Ele precisa compor a chapa. Em algumas regiões, alguns estados, o partido se apresenta para todos os cargos, como governador, senador, deputado, enfim, o que é possível a essas alturas.
Tem gente que acha que você está mais liberal do que nunca, Gustavo. Privatiza tudo, todas as estatais, aprofunda a reforma trabalhista, faz a da Previdência ainda mais rigorosa. O que disso tudo é verdade? Qual o eixo do programa do Novo na economia? Acho que é a idade. Hoje não estou mais no PSDB e acho que o Brasil está mais pronto para a coisa. Né? Episódios como Petrobras recentemente, Petrolão, para ser específico, destruíram talvez esse último bastião sagrado do Estado Redentor, e todo mundo está mais perto de querer uma economia mais livre, né? Com menos opressão. O governo parece atrapalhar mais do que ajudar. O inimigo não é o patrão, o inimigo é o fiscal. Esse parece ser o mote que a gente ouve nas periferias. O Brasil parece ficar um pouquinho mais perto dos Estados Unidos, do jeitão de olhar a relação Estado-sociedade, coisa que a gente perdeu lá atrás. O efeito da colonização portuguesa, do patrimonialismo, do império, a gente evoluiu diferente e agora está na hora de consertar, se a gente quer agora não ser deixado para trás pela Ásia, né? Acho que já fomos, talvez, né? Sim, provavelmente. A distância pode aumentar muito mais. Pode, né? É verdade. E como é que se corrige isso? Qual deve ser a condução da economia, as reformas prioritárias, o que precisa mudar, até em relação a essa gestão que já começou a implementar uma série dessas mudanças, né? No ajuste fiscal, em algumas, apontar, ou pelo menos colocar no centro do debate, algumas reformas conseguiu fazer, como a trabalhista, e outras colocou em debate, como a da Previdência. Pois é sintomático que este governo, que meio que nasce com um pequeno déficit de legitimidade, Pequeno? Vai buscar alguma legitimidade num programa econômico que nunca foi o seu, né? Isso, o PMDB não tem nenhuma tradição de reformas liberalizantes. Mas que começou a articular antes de tomar o poder, né? Ou de ascender ao poder com um Ponte para o Futuro, né? Aquele programa. Pois é, então trouxe para a administração Michel Temer um programa meio estranho à prática anterior do grupo do presidente Parecia Temer. Um programa do PSDB, né? Muita gente falou, poxa, o PSDB tinha que ter apresentado esse programa. Bom, e o próprio PSDB aí se sente desconfortável de fazer parte do governo Temer por causa do Temer, embora algumas das ideias do governo Temer tenham sido, no passado, ideias do PSDB. Então, criou-se um desconforto ali político que, enfim, acho que até uma crise de identidade, né? Ninguém mais sabia o que era o quê. Isso certamente não ajudou ao brasileiro enxergar com mais nitidez quem é quem no mundo da política. Enfim, o fato é que o governo Temer, então, colocou em prática um programa com alguns temas liberais e com moderação, também não foi nenhuma grande revolução, e as poucas coisas que passou, a exemplo da reforma trabalhista, foram surpresas muito boas, que caíram muito bem na economia, tiveram excelente repercussão, e se alguma coisa a gente vai lembrar do governo Michel Temer foi esse tipo de reforma. Mas mesmo a reforma trabalhista, esperava-se que gerasse muito mais empregos, né? Até estavam falando daqueles do emprego intermitente, o próprio Meirelles acho que chegou a falar em 6 milhões de emprego, e a gente vê o emprego patinando ainda, apesar da reforma. Eu sei que tem a ver com a recuperação lenta da economia. Mas... A reforma trabalhista teve um impacto, por exemplo, brutal em reduzir o número de ações judiciais na Justiça do Trabalho. É porque ela foi vendida como algo que geraria emprego, né? Que fosse capaz de gerar emprego. Pois é, a vendagem, inclusive quando feita por gente que não é do ramo, ela talvez não tenha sido correta. Mas ela pode gerar emprego? É uma reforma que tem essa capacidade? Pode, claro que sim. Sobretudo se avançar na redução dos encargos. Hoje, um problema muito sério para se gerar mais emprego é que o trabalho custa mais para a empresa do que o trabalhador leva para casa. São os encargos. Aí você tem o crescimento da informalidade, né? Que é o que a gente vê hoje com essa retomada lenta do emprego. Ou a hesitação em contratar. Sim. Você espera até o último momento para contratar. Dizem que isso é bom porque você espera até o último momento para demitir, porque demitir é caro, mas também você espera até o último momento para contratar. Certo seria que o que a empresa desembolsa fosse para o bolso do trabalhador
praticamente tudo, exceto aquilo que o trabalhador decide poupar, que também deveria ser uma decisão dele. Que é o FGTS, né? Que é mais uma bandeira sua, que não deveria ser gerido pelo governo, pelo Estado. Pois é, até acho que é interessante haver o programa como um programa de previdência. Mas o que não pode é o dinheiro do FGTS ser usado pelo governo como se fosse dele, não é. O dinheiro é do trabalhador. Mas é o dinheiro que financia outros programas sociais, financia habitação, né? Financia Caridade outras coisas importantes. Com o dinheiro alheio. As coisas são importantes e úteis, por que não faz com o dinheiro do governo? Né? Por que tem que fazer com o seu dinheiro, ou com o meu, ou com o do telespectador? Porque provavelmente nem tem dinheiro para fazer isso. Então não faz. Se não tem dinheiro, não faz. Está endividando, ou então endivida, enfim, as pessoas para fazer. Mas o fato é que o que está errado é fazer caridade com o dinheiro alheio. Enfim, quando a reforma trabalhista entrar mais no meandro, enfim, dos encargos, eu tenho a impressão que o seu impacto sobre o emprego vai ser mais significativo. E o que o Novo, afinal, propõe de mais radical ainda nesse liberalismo? Porque a gente reconhece naquele centro liberal chamado Centro Liberal Democrático outras candidaturas que também empunham a bandeira do liberalismo, do Henrique Meirelles, de Flávio Rocha, do próprio Rodrigo Maia, em alguma medida do Geraldo Alckmin. Afinal de contas, o que tem de diferente na proposta do Novo, do João Amoedo, de vocês? Bom, se eu fosse definir em uma palavra, eu diria que é sincero, para começar. Nos outros casos, tem um elemento de oportunismo muito claro, quando vem de partidos que não têm nenhuma tradição nesse assunto, ou de candidaturas avulsas que não têm também nenhum enraizamento social. Vem porque o sujeito é um empresário visionário e quer ser presidente, ou é um economista que, enfim... Eu acho que o Novo tem, de diferente dessas outras manifestações, é que é um movimento orgânico que surge genericamente, arregimenta pessoas pelo Brasil inteiro. Foram alguns anos para o partido se formar e a ideia liberal, ela cresce da base, espontaneamente, inclusive com um gosto, um jeito diferente do que está nos livros. E não tem nada de muito radical do que estamos falando, é igualdade diante da lei, é liberdade econômica. Provavelmente nenhum outro candidato fala abertamente em privatização do Banco do Brasil, da Caixa Econômica Federal, da própria Petrobras, dos Correios, empresas estatais que ainda há essa resistência dos candidatos em reconhecer a privatização. Ou é mal vista por parte da população? Eu acho que exótico é a ausência desses temas do mundo político. E aí eu sempre lembro, aconteceu ou com outras pessoas, enfim, quando eu fui fazer minha sabatina do Banco Central no Senado, e o então ministro Fernando Henrique disse para mim, olha aqui, quando você for lá no Senado, não fala nada de livre mercado, dessas coisas, senão... Cartão vermelho. É cartão vermelho. Então, tá bom, fui um bom menino, não falei nada dessas coisas. Agora, é extraordinário que no ambiente político partidário não exista nenhum partido, até agora, nem partido, nem parlamentar, que abertamente defenda coisas que são tão organicamente legítimas para um percentual muito grande de brasileiros. Segundo a PNAD, o número exato, são 27 milhões de pessoas no Brasil que são trabalhadores profissionais liberais, conta própria e empregadores. Quase tanto quanto os 30 e poucos milhões de carteira assinada, muitos dos quais, inclusive, trabalham para esses 27 em pequenas empresas de 2 ou 3 pessoas. Por que esse povo não é representado no parlamento? Talvez esteja justamente aí a desconexão entre o mundo político e os anseios econômicos da população. De alguma forma, só agora a direita começa a sair do armário no Brasil. Antes era quase como se fosse uma coisa nefasta. Não, a direita e o liberalismo, que a gente precisa fazer, obviamente, essa distinção entre uma candidatura de extrema-direita como a do Bolsonaro e uma candidatura de vocês que é liberal, mas talvez muito mais progressista nos costumes do que a dele. Eu acho que é o direito, não direito. É bom fazer essa diferença. Essa diferença. Mas, enfim, acho que, portanto, tem um espaço para partidos, mais até um do que o Novo, que tenham a característica liberal, apropriando essa palavra aqui para uma coisa que talvez merecesse uma descrição mais
mais tropical, mais nossa, enfim, mas com esse nome não tem nada. E eu tenho certeza que na próxima legislatura vamos ter uma bancada relevante e a capacidade dessa turma fazer barulho é enorme. Eu lembro, aliás, teve um momento onde teve uma bancada liberal, que foi na legislatura que terminou em 94, mas tinha um parlamentar, Roberto Campos, nem me lembro qual era o partido, mas ele sozinho era uma bancada, mas era então sofria bullying dos seus colegas, não era uma pessoa que conseguia mexer muita coisa no parlamento, ainda que tivesse uma visibilidade muito grande. Pois bem, agora vamos ter 10, 15, 20, sei lá quantos parlamentares com essa cabeça, quem sabe mais contando outros com essa orientação que vão ser eleitos por outras legendas. Isso acho que vai ser muito bom, vai dar uma oxigenada muito boa no parlamento e todos esses temas polêmicos, tabu, privatizar ou não, dividir, Petrobras, concorrência, são temas importantes que estão meio assim, todo mundo com vergonha de falar. Chega disso, precisamos recuperar o tempo perdido. E você não reconhece, então, esse liberalismo nessas outras candidaturas, mesmo do Henrique Meirelles ou do Flávio Rocha, não são candidaturas genuinamente, sinceramente liberais? Não, cada um deles, pessoalmente, claro, tem suas crenças, quem sou eu para duvidar. Porque quando a gente vai perguntar, você fala, essa é uma candidatura liberal, eles defendem ideias liberais, né? As reformas, talvez privatização de alguma coisa, não tão abertamente como vocês. Veja, tanto no caso do Henrique quanto do Flávio, uma coisa é a pessoa, outra coisa é o MDB e o PRB, salvo engano, que é o partido que está dando legenda para o Flávio Rocha. Para o Flávio. Então, eles podem ter as ideias pessoais, mas o partido, de alguma forma, censura, breca ou freia isso? Pois é, a bancada, aonde estão as ideias liberais no DNA dessas organizações? Muitas vezes nem votam a favor de certas ideias, como o PRB, no caso, o cadastro positivo, por exemplo, tem uma... Pois é, e eu, no PSDB, eu aí fica essa incoerência, conheço bem esse problema. Você tem uma bancada que não vota com você na hora das coisas importantes. Você acha que a economia será o grande tema dessa eleição, Gustavo? Ou você acha que é uma eleição que vai pender mais para outros temas, como corrupção, segurança pública? Sim, acho que tem muitos outros temas aí importantes. Agora, boa parte deles, inclusive corrupção, tem a ver com o tamanho do Estado. E acaba que vai para um assunto, vai para a economia no final do dia. A discussão toda sobre os acordos de leniência tem a ver com incentivos, como vai ser a indústria de construção pesada, como é possível fazer as empresas ficarem mais defensivas quando abordadas no assunto corrupção. Esse tipo de agenda se confunde com a de privatização, que se quer é concorrência, impessoalidade, que é própria dos mercados. Quanto mais pessoal, amigo, político, a relação entre o dinheiro e o poder, pior. Uhum. E hoje você vê essas grandes empresas como a Petrobras, ela tem um departamento de compliance hoje, tem que seguir as regras de governança, são todas ideias apropriadas desse ambiente de mercado mais regulado, né? Agora, melhor que a Petrobras não fosse um monopólio, para não precisar de um compliance tão grande. Ou, por exemplo, a Odebrecht, que agora diz que tem um compliance que vai resolver o problema. Não sei, acho que não vai. Tá? A solução acho que teria que ser outra ali na Itália, quando houve a mãos limpas, entendeu-se que as empresas envolvidas no problema corrupção, se tivessem, uma vez que foram meio que além dos limites, não se trata de pagar uma multa, fazer um compliance e continuar. Essas empresas não podem mais existir tal qual funcionavam antes. Tá? Tem que mudar de dono. É o que a gente fez lá atrás com bancos. Uma vez que você passou de certo nível de patrimônio negativo, ou fraude, ou coisa assim, não faz sentido que essas pessoas, esses administradores, esses donos de empresa permaneçam naquele mercado.
Manter os empregos, proteger os depositantes é outra coisa, isso sim, mas isso se faz vendendo o controle da empresa. Você acha, então, que isso deveria acontecer com a Odebrecht, com a JBS, sim, por exemplo, que é outra que se envolveu em casos de corrupção, sim, delação premiada? Se a corrupção é sistêmica, ela não se resolve com uma multa. Não foi uma escorregada de um diretor regional, isoladamente, que fez Foi da cúpula da empresa, Foi da cúpula da empresa, e eu acho isso indesculpável. Ou seja, essas famílias teriam que perder ou vender o controle acionário. Vender o controle e não participar mais desses setores da economia. Você acha que a corrupção, hoje a gente faz aquelas pesquisas e a corrupção sempre aparece como o maior ou o segundo maior problema do país. Você acredita nisso? Ou você acha que a corrupção acaba até servindo, de uma certa forma, não querendo minimizar, obviamente, o que ela representa, mas de bode expiatório, camuflando outras discussões e outros debates importantes nessa época eleitoral, por exemplo, como ajuste fiscal, educação, saúde, livre concorrência, empreendedorismo, outros temas que talvez devessem estar na agenda? Não, acho que não. Acho que a corrupção é meio que sintoma de um sistema que está evoluindo errado. Assim, a doença tem cura. Muitos países tiveram momentos, ondas de corrupção, lidaram com o assunto, souberam superar. O meu exemplo predileto não é nem a Itália, que é o mais famoso, mas os Estados Unidos. Os americanos tinham um problema de corrupção muito sério até ali o final do século XIX, quando a coisa começa a melhorar. E tem uma melhoria brutal nos 30 anos, os meus 30 anos do século XX, para trazer para um nível de corrupção que está hoje. Um nível tolerável, digamos assim, né? Que você vê um caso aqui, acolá, mas não é uma coisa sistêmica. Né? Então, tem estudos sobre o assunto, é ótimo se debruçar sobre o que aconteceu lá, e o que se vê é que imprensa livre, capacidade de punir decorrente da independência dos poderes e os incentivos corretos, que ocorrem, sobretudo, se não há impunidade, seja pessoal, seja corporativa. Empresas que fizeram bobagem não podem mais existir como existiam antes, e as pessoas, claro, têm que pagar pelo que fizeram. Durante esses 30 anos iniciais do século XX, os americanos extirparam a corrupção da vida nacional e, obviamente, isso tem um impacto extraordinariamente bom sobre a economia, né? Para não falar da ética, dos bons costumes, né? Então, por que não nos engajar nessa agenda? Te preocupa o fato de que muitas pessoas aventam como uma solução possível para o problema da corrupção e da segurança pública, soluções mais autoritárias, a intervenção militar, a volta do regime militar, porque isso tem feito cada vez mais parte da nossa agenda, né, do debate público. Acho uma coisa meio minoritária mas barulhenta, uma minoria bem barulhenta. Como são barulhentos os que defendem o Maduro na Venezuela, né? Então, numa certa época no Brasil também tinha muitos bolivarianistas falando um monte de coisas radicais também. Tem radicalismo dos dois lados, eu acredito que ambos são minoritários no contexto geral das coisas aqui no Brasil. Nesse momento específico, essas correntes minoritárias estão fazendo barulho dos dois lados. Em algum momento, a maior parte da população que não tem essa índole vai fazer sua escolha. Espero que você tenha razão. Por que a recuperação da economia está tão lenta, Gustavo, abaixo do que o governo e o próprio mercado esperavam? Olha, vários motivos. Um deles, o principal, é que o próprio governo não foi capaz de recuperar a saúde fiscal que exibiu durante os 10 anos anteriores a 2012, quando começou a estragar o fiscal e veio a nova matriz macroeconômica. A gente teve 3,5% do PIB de superávit primário, que é a geração de caixa do governo, durante 1998, quando fizemos o acordo com a FMI, até 2012, mais de 10 anos. Foi um período muito bom da economia, que atravessou governos FH, Lula, o Dilma I, e nós não conseguimos recuperar. Né? O negócio começou a degringolar quando? No final de 2009, já no segundo governo Lula? 2012, você tira aqui mais para frente, 2012, metade do primeiro governo da Dilma, mais ou menos. A dita nova matriz, ela veio devagarzinho assim, mas ela reverteu o resultado fiscal para valer, acho que a partir de 2012, por aí adiante, né, nos anos que se seguiram.
12, 13, 14 foi talvez a deterioração fiscal. Não houve nada assim constitucional que explique por que a situação fiscal ficou tão ruim nesses anos. Foi a caneta do presidente. Isso fazia crer que a caneta do presidente também poderia desfazer essas coisas. Mas acho que isso foi uma ilusão, não é bem assim, porque as coisas que a presidente Dilma canetou naquele momento criaram direitos, criaram privilégios concedidos que ninguém quer abrir mão depois. E às vezes nem se consegue, pela lógica de direitos adquiridos, que no Brasil talvez tenha ido um pouco longe demais, no meu modo de ver. Mas, com isso, este governo não conseguiu reverter esta parte. Eu acho que interrompeu a escalada para baixo dos resultados, da qualidade da política fiscal, e não foi pouco o esforço que eles fizeram para interromper a confusão, mas não foi suficiente para reverter e voltar aos resultados positivos. Eu acho que se tivessem conseguido, a economia teria reagido melhor. Mas conseguido com o quê? Por exemplo, a aprovação da reforma da Previdência, esse cenário de incerteza política que também contribui para que os investimentos não sejam retomados, não alavanquem a economia? Tudo junto. Tem muitas coisas que não são reformas, grandes reformas com impacto fiscal, que poderiam ser feitas, e que são essas coisas que foram criadas de 2012 para cá, ou pioradas, que poderiam ser melhor trabalhadas. É interessante, se for fazer uma lista, né, do que o então ministro Joaquim Levy fez uma encomenda ao Banco Mundial, pediu ao Banco Mundial que estudasse a despesa pública, identificasse várias coisas, o que tem aí para fazer economia. E o Banco Mundial fez um belo trabalho, publicou o relatório 6 meses atrás, algo assim, e achou 8 pontos percentuais do PIB, 8% do PIB, um pouquinho mais até, de economias a serem feitas nas mais variadas áreas, na saúde, na educação, envolvia uma opção de coisas, uma lista grande, e aí tem ali. E não dá para implementar isso. Está ali, está o estudo feito para quem quiser olhar. Agora, quais os obstáculos, né? Uma das medidas é, sei lá, cobrar mensalidade nas universidades públicas de quem pode pagar. Que eu acho uma discussão sempre polêmica. Polêmica, mas no meu modo de ver não tem nenhuma justificação para dar subsídio aos filhos das famílias ricas estudarem de graça na universidade. O quanto dinheiro dá para arrecadar, sim, é relevante, porque é qualquer dinheiro, quando deveria ser nenhum, destinado a subsídio. E taxar grandes fortunas, até uma coisa que normalmente é uma bandeira da esquerda, faz sentido? Quem tem muito dinheiro não paga imposto no Brasil, não paga pouco imposto no Brasil, proporcionalmente quem tem menos paga mais, taxar grandes fortunas, lucros e dividendos, voltar a taxar lucros e dividendos. Como soam essas ideias? Não me parece, porque temos já uma carga tributária muito grande. Mas sobre os mais ricos é muito grande também? Também, enfim, sempre pode ser pior, tá? Mas eu não sei se é o caso, considerando que nós já arrecadamos de imposto, que é muito. Dividendos, por exemplo, não são tributados porque as empresas são muito tributadas. Não tem nenhuma empresa no Brasil que ache bom ou ache pouco que paga de imposto. A contrapartida disso é que o dividendo não é taxado. Mas aí o dividendo é pessoal, né? Pessoa física. Então, mas o sujeito que é dono de empresa e que investiu dinheiro ao fazer a empresa, tudo que ele investiu, ele já entregou mais da metade do ganho lá a nível de impostos. Aí, o que vem já depois desses impostos, pagar imposto sobre o que já vem depois do pagamento de imposto é bitributação. Não é muito justo, não, do ponto de vista de sistema tributário. Não faz muito sentido, no meu modo de ver. Coisas que podem melhorar, a arrecadação tem, sei lá, juros sobre capital próprio, por exemplo, é um dispositivo que perdeu sua razão de ser, que tinha que ver com a inflação, tinha que ver com evitar a tributação do lucro inflacionário, por exemplo. Então, tem esse pequeno mecanismo que ainda existe, poderia ser eliminado. Mas não é uma coisa gigantesca. De quanto será o crescimento nesse ano, Gustavo, na sua avaliação? Acho que se chegar em 2 vai ser
Essa é uma conquista, mas não está com jeito, não. Nem a 2 chega? Ser positivo já é alguma coisa. Ano passado foi 1%, começaram esse ano com a previsão de que fosse crescer 3%, o mercado também parecia animado e agora as revisões são sempre feitas para baixo. Pois é, se tudo der certo, né? Se não tiver mais nenhuma greve, nenhuma grande paralisação, nenhum terremoto, furacão. Uma crise política, se o presidente tivesse conseguido passar coisas no Congresso, criado uma atmosfera mais positiva com relação a reformas, mas não conseguiu. A inflação está baixa, a taxa de juros está no menor patamar da história. Por que isso não é repassado ao consumidor? Porque a taxa Selic está baixíssima, está o quê? 6,25? E para o consumidor ainda continua pagando juros altíssimos, as empresas também. Por que você tem... E os bancos, acho que estão estrangulando ainda retém crédito, né? Estrangulam o crédito. Por que não consegue liberar essa via e diminuir o custo do dinheiro? Isso é um dos grandes problemas para frente, que eu acho que o Banco Central está até trabalhando mais nisso do que em qualquer outro momento do passado. Mas por quê? Né? Porque então, deixa eu dar um dado assim que ilustra a natureza do problema. A taxa de juros do crédito livre, esta que é tão alta, as pessoas vão no banco, pessoas físicas ou as empresas vão no banco, pagam em média 30%, 40% ao ano de juros. O crédito direcionado, subsidiado, nas suas várias modalidades, é 8%, 10% ao ano. Essa é a diferença. Mas o BNDES está acabando com isso também, né? Já mudou. Metade do crédito custa 8, metade do crédito custa 40. Isso é mais ou menos assim no Brasil hoje. O crédito é 53% do PIB em geral. Mas o crédito subsidiado, aí você se refere metade. Ao BNDES sozinho ou no Banco do Brasil? Mais o crédito agrícola Banco do Brasil com funding no compulsório, o crédito habitacional com funding na poupança, uma montanha de linhas da Caixa Econômica, enfim. Então, até desfazer todo esse crédito subsidiado, porque o governo foi nesse sentido também. O governo Temer tem essa orientação, a direção, né? Já transformou, já saiu da TJLP, foi para a TLP, uma taxa mais realista. Foi um pequeno progresso. Foi um pequeno progresso, mas demora até desmontar tudo isso. Mas toda vez que algum político fala que vai usar o Banco do Brasil e a Caixa para fazer a taxa de juro cair, o que ele quer dizer é que ele vai botar mais dinheiro nas linhas de crédito subsidiadas, que, portanto, são dadas pelos gerentes, pelos diretores, pelo BNDES, sempre com uma lógica de favor, né, de fomento. Agora, ao fazer isso, é dinheiro que sai do crédito livre. Para a meia entrada ser meia entrada no mundo do crédito, precisa cobrar no dobro ou triplo para o resto das pessoas. Mas isso não tem a ver também com a concentração muito grande no mercado bancário, que é outra coisa que o governo tenta mexer, e também com uma margem de lucro, um spread, né, que vocês chamam de spread, no setor financeiro alto dos bancos, porque banqueiro enriquece em todos os governos nesse país, no governo Fernando Henrique, no governo Lula, acho que deve continuar enriquecendo. Pois é. Então, o spread para o crédito direcionado é muito pequenininho, é 3%, conforme dados do Banco Central. Mas o que os bancos privados praticam, o spread, né? Para o crédito livre, este que é para as pessoas comuns, 35, 38, um número dessa ordem de grandeza. E não tem uma inadimplência que justifique isso, tem? Um pouquinho da explicação, que pode não ser tão pouquinho, a parte não irrelevante da explicação é a inadimplência, mas eu acho que a maior parte da explicação tem que ver com meia entrada. Se metade das pessoas que tomam crédito vão ganhar um crédito muito baratinho, muito camarada, que dá prejuízo para os bancos, a outra metade vai pagar. É subsídio cruzado. Você produz eletricidade, você não vai cobrar de você, eu vou ter que pagar o dobro. Não tem conversa. Esse é o problema. Anti-intuitivo o combate a esse tipo de distorção, porque o Banco Central, para começar, está fora do Banco Central, as políticas do BNDES, essas coisas são programas sociais do governo e tal, mas se é programa social, deve ser feito com o dinheiro dos impostos, do orçamento, não é isso? Esta forma de subsídio cruzado é como se fosse um imposto sobre quem toma crédito. Quem toma crédito tem que pagar mais para uma parcela pagar mais barato. Esse pessoal que toma dinheirinho baratinho ter o dinheiro barato. Não está certo. Mais ou menos o que está acontecendo com o diesel agora, né? Para uma categoria pagar menos, toda a população vai ter que, de alguma forma, pagar essa conta. Né? Tem razão. Todos os preços públicos têm um pouquinho disso aí.
as companhias de saneamento, sei lá, em certas comunidades não cobram, para cobrar mais numa comunidade que pode pagar mais. Agora, chegou a uma dimensão muito grande no mundo do crédito, de tal sorte que tem, assim, metade do Brasil recebe subsídio. É muita coisa, não é uma pequena minoria vulnerável que está precisando, não, é metade do Brasil, metade do crédito, 26% do PIB, né? Foi demais. Foram longe demais. Gustavo, você já disse no começo dessa entrevista que a agenda liberal e a agenda pró-mercado voltou a ganhar força, mas ela também tem sofrido reveses nesses últimos meses, né? A gente viu que a reforma da Previdência foi enterrada, teve agora a greve dos caminhoneiros com a volta do subsídio para o diesel. Os candidatos, pelo menos os pré-candidatos que figuram na frente dessa corrida eleitoral, Ciro, Marina, Bolsonaro, Lula, nenhum, apesar de estar preso, né, nenhum tem uma agenda claramente liberal. Você acha realmente que há espaço para uma agenda puramente liberal como a que você propõe no Brasil? Bom, o líder nas pesquisas trouxe para a campanha dele um liberal... Qual líder, o Lula ou o Bolsonaro? Ah, o Bolsonaro. Lula. Tem que fazer essa pergunta. Cenário com Lula, cenário sem Lula. Tá, o Bolsonaro. Trouxe o Paulo Guedes, mas ele sempre também contradiz o Paulo Guedes, né? Então, esse é um assunto para eles resolverem e volta aquele assunto sobre a sinceridade e a legitimidade aí dessa pauta com este candidato. Mas o fato é que é interessante que o candidato, que é mais de perfil estatizante, trouxe para sua campanha um economista liberal até para o lado bem mais radical. Até para o lado liberal, ele é liberal. Pois é. Para quê? Né? Porque tem que prestar uma homenagem a essas ideias que estão na moda, né? É o governo Michel Temer, é o candidato Bolsonaro e vários outros querendo vestir essa jaqueta, né? Essa imagem da jaqueta é o próprio Geraldo, lá na eleição de 2006, vestiu aquela jaqueta estatizante cheia de escudinhos de estatais e agora é como se estivessem todos vestindo aquela jaqueta pelo avesso. Né? Rasgando a fantasia, vestindo outra. Então, tá na moda ser liberal, ou pelo menos pregar a favor das reformas. Isso. É quase uma pregação mesmo, olha aí. De qualquer forma, a gente estava até conversando sobre isso no intervalo, os últimos acontecimentos, por exemplo, com como é que você viu esse arranjo todo que foi feito para acabar com a greve, a paralisação dos caminhoneiros, dando um subsídio para o diesel? Que recado, que lições a gente pode tirar dessa crise? Pois é uma sucessão infeliz de erros e azares, no meu modo de ver. Acho que a fórmula de preço da Petrobras está correta. Não tenho reparos à ideia de que o preço tem que manter correspondência com o preço do mercado internacional. Ou seja, o preço do diesel e da gasolina tem que subir porque lá fora, no mercado internacional, está subindo. São derivados de petróleo, a coisa ficou mais cara. Acontece igualzinho na eletricidade quando chove pouco e tem bandeira vermelha na conta de luz. É difícil até para as pessoas entenderem, porque a gente produz uma parte grande do petróleo, importa outra parte, mas é como, enfim, é uma commodity, sempre vai corresponder ao preço internacional, embora a gente tenha produção. Se a gente praticar preço diferente do preço do mercado internacional, tem importação ou exportação. E o mercado interno sai prejudicado. Você tem dois preços, né? Se o preço é diferente, tem uma distorção desnecessária, que é particularmente ruim para investimentos. As pessoas que vão investir nesse setor precisam ter certeza que os preços praticados têm uma lógica. E só pode ser a lógica do mercado internacional, uma commodity como qualquer outra, soja, trigo, etc. Bom, isso foi desobedecido largamente durante o governo Dilma Rousseff, com um efeito catastrófico para a companhia. Um rombo de bilhões. Ou seja, é o que a gente chama de populismo tarifário. Bota o preço lá embaixo, ferra com a companhia, o endividamento. Foi o que aconteceu no setor elétrico também, né? Aconteceu já também. E é comum, é uma doença comum de governantes populistas tirarem proveito de empresas estatais desse jeito. E por isso muita gente diz, olha, é melhor não ter empresa estatal se é para ela ser pilhada pelos políticos. Deixa o setor privado cuidar, pelo menos não vai ter essas distorções. Mas vá lá, o que aconteceu agora com a Petrobras é que a fórmula vinha bem, mesmo quando aplicada diariamente,
enquanto o preço do petróleo no mercado internacional estava relativamente estável. Quando começou a subir, a queixa é muito mais porque subiu muito o preço do diesel e não tanto que ele tenha subido várias todo dia. vezes, né? Aí, ok, que talvez não fosse a melhor maneira subir todo dia, se era para subir, mas ninguém reparou lá atrás que ia haver um choque de petróleo desse jeito. Tivéssemos tido essa capacidade de antecipação e só com bola de cristal, aí teríamos talvez pensado uma fórmula tributária de compensação, um imposto regulatório, tem várias ideias interessantes desse tipo agora sendo ventiladas. Mas isso tudo pegou as pessoas um pouco de surpresa. A Petrobras reparou que a coisa estava, os aumentos estavam muito grandes, quando talvez mudar a fórmula criava um problema por acordar os demônios do passado de deixar preços internos mais baixos, enfim, e parecer populismo ou tudo isso. O fato é que, bom, aí essa tempestade produzida pelo aumento do preço do petróleo se mistura com outra crise, que é a crise de excesso de oferta de caminhão. Que vem dos subsídios dados também no governo PT, né? Todo mundo comprou caminhão a preço baixinho e agora tem um monte de caminhão nas estradas. Fizemos um programa, gastamos dinheiro público para fomentar a frota de caminhão, tem muito caminhão para pouca carga, o preço do frete cai e junto com isso vem o aumento do preço do diesel. Essas duas coisas produziram a encrenca que nós vimos. Quer dizer, tem uma legitimidade também, porque o caminhoneiro não estava basicamente tendo lucro com a atividade dele, não estava conseguindo trabalhar. Sim, o caminhoneiro estava enfrentando uma recessão, coisa que, aliás, o resto do Brasil também enfrentou. Todo mundo tem, claro, perfeita capacidade de se queixar e de se mobilizar, e talvez do jogo. Por isso o apoio tão grande à greve, principalmente no início, né? A capacidade de se identificar com a pauta deles. Agora, o que eu acho que foi surpreendente nesse episódio todo foi a semelhança que ele adquiriu relativamente ao assunto das passagens de ônibus aqui de São Paulo de 2013. Não é só os 5 centavos. As 20 pessoas, centavos. 20 centavos. As pessoas estavam protestando por outras muito coisas. Mais, Não são só os 46 centavos, então. E muitas das irritações variadas, sobretudo desse mundo empreendedor, gente se queixando de impostos, governo e tal, juntou, e essa mobilização, inclusive a gente usa a palavra greve, mas é uma greve curiosa para quem assistiu pela televisão, porque você raramente via uma camisa vermelha, uma bandeira da CUT, não era bem isso. Era uma greve por WhatsApp, é um novo modelo. Então, além do WhatsApp, né, as cores eram outras. As pessoas são pequenos empresários, o dono do seu caminhão, o dono de uma frota de 3 caminhões, que tem 2, 3 pessoas que trabalham para ele. É uma coisa diferente. Ele teve uma coisa assim meio de, que a gente chama, usa a imagem americana, a revolta do chá, um pouco contra os impostos, contra o governo, blá, blá. Tinha isto, tinha sindicato, tinha um monte de coisa misturada. O ingrediente mais explosivo era uma irritação meio difusa que é de todo mundo. De alguma maneira, todo mundo simpatizou com essa coisa aí para ver se essa irritação, sacode. Essa insatisfação continua, ela está aí, ela é pano de fundo e permeia a nossa sociedade. E ela acaba batendo lá no último andar da escala, que é a liderança política, o presidente, o ministro responsável, ninguém apareceu para lidar com o assunto. É o deputado Carlos Marum, que foi lá fazer a conversa. E o país não entendeu muito bem quais eram os assuntos, não foi preparado. Na verdade, não era para ter acontecido a coisa toda se tivesse havido melhor coordenação entre liderança política, Petrobras, agências reguladoras. Mas o governo tinha outra saída ou não? Ou acertou em dar o subsídio ao diesel, mantê-lo por 2 meses, pelo menos? Assim, fez uma coisa distorcida em cima de distorções. Eu espero que agora conserte. A ideia de
usar os impostos regulatórios, né, para subir quando está barato, descer quando está caro, é uma ideia boa. Ela é praticada em outros países e aqui dá para fazer sim. Mas esse negócio de tabelar preço, da gente Não, ver isso... o preço no posto de gasolina, não, tem que fiscalizar, PROCON, ANP, reduziu 46 centavos, não reduziu, colocar preço antigo, preço novo, faz sentido isso? Não. É uma volta ao passado, é um retrocesso? Não, não faz. Isso é uma tolice completa, isso é plano cruzado, tem a menor chance de dar certo. Então, eu espero que daqui a pouco o pessoal esqueça desse assunto e deixe o mercado funcionar. Vamos falar um pouquinho de eleição, Gustavo, que a gente está chegando ao finalzinho da nossa entrevista. Como é que você enxerga o cenário eleitoral hoje? O que você enxerga para um segundo turno? Se é que dá para ver alguma coisa? Não sei se você consegue nessa água turva aí. Bom, não é a minha expertise, mas sem fugir à pergunta, hoje o vencedor nas pesquisas eleitorais é a indefinição, né? Entre 2/3 e 3/4 dos eleitores ou não vão votar ou não tem candidato. E quem escolheu, em geral, são os eleitores alojados nos dois extremos, são votos convictos de gente, enfim, muito comprometida com pautas nos dois extremos. Eu acho que quem vai ganhar é essa coisa que está no meio, onde está a maior parte do país. Mas ninguém consegue amalgamar, unificar, construir um discurso. Então, hoje a ansiedade que começa a crescer de forma até um pouco alarmante nos mercados financeiros é que acho que havia um certo otimismo que, naturalmente, um nome emergiria do centro, ou dois ou três, que mostrassem algum dinamismo, potencial eleitoral, e que a disputa viesse a se resumir a esses. Mas não, os nomes do centro não estão empolgando e talvez tenha que ver com uma apatia que é natural da maior parte do eleitorado, que só presta atenção nesse assunto mesmo quando a campanha começa. Quando aparece a propaganda eleitoral, é que o sujeito, eu tenho que escolher. Mas você acha que esse centro vai caminhar inexoravelmente, por exemplo, para a candidatura do Geraldo Alckmin, que é o que ele espera que aconteça, né? Ele fica ali meio que jogando parado? As pessoas que acreditam no sistema, no mecanismo, dizem, ele tem 800 prefeitos, que é o que o PSDB tem, com outros partidos aliados, vai fazer um número grande de prefeitos, que mobiliza um exército de militantes e candidatos a assembleias legislativas estaduais pelo Brasil inteiro, são milhares e milhares, e candidatos à Câmara Federal, partidos, o PMDB tem... Esse é o raciocínio antigo, né, que sempre vigorou até agora, não sei se em 2018... É difícil dizer que isso está obsoleto. Não tem. A gente vai ver agora, aliás. Vamos ver o tamanho. Agora, que isso ficou mais fraco, ficou. Vamos ter um tanto de revolta contra isso, graças ao WhatsApp e outras coisas do tipo. Mas que tamanho tem isso, a gente não sabe bem, né? Então, essa disputa no centro, ela talvez seja reveladora, sei lá, da dúvida, da ansiedade. As pessoas querem apostar no cavalo certo, querem, enfim, uma proposta que atenda aos anseios. O Novo tem mais simpatia por qual dessas candidaturas? Para um apoio num eventual segundo turno, ou vocês não apoiariam ninguém? O Novo tem toda uma história que tem que ver com ideias. E provavelmente não vai apoiar ninguém no segundo turno, se não for para o segundo turno, preferindo focar na atuação parlamentar em torno das ideias que formam o nosso programa. Acho que é mais ou menos esse o caminho, se não formos para o segundo turno. Está muito cedo ainda para tirar o cavalo, né? Agora a pergunta mais difícil, essa eleição vai pacificar o Brasil? Vai acabar com essa crise de representatividade? Ou a sua impressão é de que essa crise vai continuar 2019 adentro? Eu acho que, sim, o cenário A é que sim, sobretudo se for uma candidatura que venha do centro moderado. Acho que aí sim, claro que vai ter problemas à direita e à esquerda, mas as eleições servem para isso, elas devem ser isso. E não são apenas eleições presidenciais, não é isso? São governadores, são senadores, 2/3 do Senado, câmaras federal e estadual.
é uma renovação da frota bem grande. Se nós, eleitores... Ou pelo menos é oportunidade de renovação. Se nós, eleitores, trabalharmos direito, a gente pode mudar a face da vida política. Vai depender da gente escolher gente diferente. É importante saber que essa responsabilidade é nossa, Sim, né? Eu acho que do muita eleitor. gente abre mão, esquece disso. Gustavo, vamos lá então para o nosso pinga-fogo. Lava Jato. É uma pequena revolução. Sérgio Moro. Um pequeno herói. Gilmar Mendes. Uau, passo. Pode falar isso também. Rodrigo Maia. Passo. Bolsonaro. Passo. Nossa, está passando todo mundo. Marina. Tomara que ela assuma uma personalidade mais definida nesse pleito. Estamos precisando. Ciro Gomes. Ciro Gomes é um projeto meio cubista, do ângulo político. Tem seu mérito, mas é meio confuso. Alckmin. Geraldo é o retrato do PSDB e suas ambiguidades. Fernando Haddad. Não conheço. João Amoedo. É uma missão, é um empreendedor numa missão. Fernando Henrique Cardoso. É um grande líder. Temer. Um acidente. Lula. Uma infelicidade, um fracasso. Muito obrigada, Gustavo, pela sua entrevista. Foi ótimo conversar com você durante essa 1 hora. Obrigada a você pela audiência, por ficar com a gente até essa hora. Semana que vem tem mais um novo convidado aqui no É Notícia. Uma ótima noite para você, uma excelente semana. Tchau, tchau.